Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Irmãs, nos recolhamos num tempo de silêncio em oração. No íntimo do nosso coração, rezemos pedindo ao bom pastor que venha em nosso auxílio e nos faça compreender o sentido da Escritura que hoje Deus dirige para nós. Rezemos, suplicando a graça da compreensão. Amém. Irmãs e irmãos, neste quarto domingo da Páscoa, chamado de o Domingo do Bom Pastor, a Igreja no mundo inteiro celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Presbiterais e Religiosas. Antigamente se falava Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. A palavra mais correta, mais bíblica, mais próxima da identidade do sacerdócio ministerial do padre e do bispo é a ordem presbiteral, porque o sacerdócio é o sacerdócio comum dos fiéis pela graça do batismo. Portanto, envolvamo-nos hoje, neste quarto domingo, e ao longo desta semana, com a Igreja no mundo, rezando pelas vocações presbiterais e pelas vocações para a vida consagrada, a vida religiosa.
Concretamente aqui em nossa paróquia, nós temos a beleza da vida consagrada de nossas irmãs dominicanas e nossas irmãs salesianas, que há anos, décadas, dão suas vidas num testemunho ininterrupto. Vêm irmãs, trabalham a vida inteira, morrem, partem, vêm outras, e a obra continua, especificamente a obra da formação, da educação das nossas meninas e meninos, adolescentes e jovens. Por elas também rezamos pela perseverança na vocação e suplicamos santas vocações. Rezamos também entregando nas mãos de Deus a vida dos nossos presbíteros, dos nossos padres, dos nossos bispos, do Santo Padre o Papa, para que vivam a fidelidade dessa missão conforme o bom pastor. Eu quero iniciar a pregação de hoje, inspirado nos textos bíblicos, mas eu quero iniciar com a motivação da oração da missa de hoje, chamada a oração do dia, ou a oração onde se coleta as intenções da missa. A partir desta oração, a gente entende o significado da celebração deste quarto domingo, domingo do Bom Pastor. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. O rebanho, apesar da fraqueza, atinja a fortaleza do pastor. Mais à frente, na Santa Missa, nós rezaremos, depois, na invocação e súplica pela paz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a vossa vontade, a paz e a unidade. Irmãs, irmãos, Jesus, o bom pastor, especificamente, nós temos o capítulo 10 do Evangelho de João, em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Recomendo neste domingo e nesta semana que você aprofunde, leia e releia muitas vezes o capítulo 9 e 10 de João. O capítulo 9 prepara, porque é que Jesus se apresenta assim? Ele está apresentando em vista das reações que estão tendo do que ele realiza. E depois, esta parábola do bom pastor, que não é bem parábola, ela introduz no capítulo 10 de João uma gravíssima polêmica dos fariseus contra Jesus. Por duas vezes neste capítulo, os fariseus tentam primeiro apedrejar Jesus, trazem pedras nas mãos para apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia, e depois tentam prendê-lo. Vamos lá. Nesse ambiente tenso, conflituoso, Jesus se apresenta. Você pega a sua Bíblia, capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 1 até o versículo 10º. Vou citar também outros versículos nesse capítulo. Vamos lá. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Redil, aqui na nossa linguagem de goianos, curral. Um círculo formado por pedras, como nós temos aqui a cerca do curral, e um estreito vão, que chamamos porta,
que cabia uma ovelha de cada vez para passar, para ter mais facilidade de controle, e a contagem que tinha que ser feita todos os dias, quando saía do curral e quando voltava, para ver se estavam todas as ovelhas lá dentro. Esse cubículo estreito por onde as ovelhas passam, chamado porta, era colocado depois um toco ou uma pedra, e alguém sentava e se tornava a porta. Uma pessoa era a porta. A porta, portanto, é uma pessoa, um guarda. E Jesus introduz sua conversa, remetendo essa imagem para as crianças. Você pode desenhar ou entrar na internet e ver como era um redil para guardar as ovelhas. Tem muitas imagens belíssimas, até brincar com as crianças, formar um redil aí na sala, com as cadeiras, com o sofá, e ensinar com elas o texto. Faça isso, é um texto muito catequético. Jesus diz que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Significa que enquanto o guarda estava lá na porta, vigiando para as ovelhas não saírem, se ele estivesse sozinho e não tivesse uma equipe de vigia, enquanto as ovelhas estavam dormindo, se coçando, brincando uma com a outra, cutucando, berrando, podia alguém subir por um outro lugar e roubar uma ou mais ovelhas. Jesus introduz a apresentação que ele faz de si como pastor. Versículo 2 diz assim: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Já falou de ladrão e assaltante, e agora fala de pastor das ovelhas. Entra pela porta. Agora, no versículo 3, Jesus introduz um tema muito, mas muito precioso para a catequese católica. Pouquíssimas expressões aparecem na Bíblia, tão raramente como esta, quase nunca aparece de novo, e que tem uma força tão decisiva na identidade e na configuração da igreja. O versículo 3 diz assim: a esse, para o pastor das ovelhas, o porteiro abre. Então quer dizer que tem um porteiro. Tem o pastor e tem o porteiro. O que Jesus entregou para Pedro? Eu te darei as chaves. Então, nós, o Papa, os bispos, os presbíteros, somos na igreja os porteiros. Nós não somos o pastor. Embora haja uma teologia de altíssima relevância acerca do ministério do episcopo, do bispo, do presbítero, o padre e do papa, associada à imagem do pastor, e o próprio povo identifique tanto a nós como pastores, mas nesse texto aqui, Jesus diminui a relevância dada a nós. Chama-nos de porteiros. E chama a si de pastor das ovelhas. O porteiro é um vigia. Fica lá. O porteiro não tem domínio sobre as ovelhas como o pastor tem. Ele é apenas um vigia. Às vezes alguém que era escalado para passar aquela noite na porta, enquanto o pastor também dormia, se o rebanho era maior, porque amanhã amanhece e ele tem que ficar o dia inteiro nos campos cuidando, levando o rebanho para não cochilar
e não deixar o rebanho se perder. Às vezes pagava alguém para ser porteiro. Aí Jesus diz assim: a esse o porteiro abre. A esse quem? Ao pastor, que entra pela porta. Depois ele diz: e as ovelhas escutam a sua voz. Ele, o pastor, chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E as ovelhas, e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem. Versículo 4. Porque conhecem a sua voz. O pastor tem uma voz de comando. O pastor provoca no coração das ovelhas um desejo de seguimento. Elas ouvem, escutam, ouvem, seguem, conhecem a sua voz. E aí Jesus apresenta ainda mais outra categoria. Não seguem um estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Falou de ladrão, de assaltante, agora de estranho. Em minha vida de padre, tive a graça na formação que eu recebi, de alguns grandes presbíteros, alguns grandes padres, grandes homens, varões, com uma capacidade enorme de mobilização, organização da vida pastoral, das paróquias, dos santuários, basílicas, paróquias, regiões pastorais, padres e bispos com vozes altaneiras, vozes com uma capacidade de convencimento que atingia o mais profundo do coração das ovelhas, e era uma beleza ver as ovelhas escutando essa voz, conhecendo essa voz, seguindo esses pregadores. Mas deles eu guardo uma lembrança carinhosa, agradecida. Homens, varões, que o povo se identificava fortemente com a virilidade, a autoridade, o vigor, o empenho varonil desses homens, e davam-lhes o apelido de pai. Esse aqui é meu pai. Todos os grandes pregadores, padres que eu conheci, davam broncas severas no povo, dizendo: não aceito que ninguém me chame de pai, de paizinho, de papai. Eu sou padre. E todos desses, que eu me recordo agora de 5, diziam: eu tenho um papel, uma responsabilidade, uma missão, um ministério, mas eu sou o porteiro que abre, eu não sou o pastor. Devo te conduzir a ele, devo garantir que entre a porta e a realidade externa, onde está o pastor, e interna, onde está o rebanho, devo garantir que haja um encontro entre a realidade interna e externa. Devo garantir que o rebanho alcance a graça da fortaleza, apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Mas não se permitiam de jeito nenhum títulos de amizades afetivas carentes, gente carente, que gosta de grudar no padre e transferir para ele tudo que não teve no pai, na mãe, no vô, na avó. Tudo que não teve no Estado, na educação. E nós vivemos tempos fragilíssimos de rebanho doente emocionalmente, imaturo afetivamente, que correm atrás de nós padres, querendo que nós sejamos
Pastores, alguns às vezes me mandam pergunta pelo Zap dizendo: Padre, aconteceu isso na minha vida, faço isso ou faço aquilo? Eu brinco, Deus me livre se algum dia eu cair na besteira de dar resposta no WhatsApp, faça isso ou faça aquilo. Converse com Jesus, Ele é o pastor da sua vida. A minha função é garantir que você escute a voz dEle e Ele te comande, não a minha. Eu não sou um papaizinho, sou porteiro. Inclusive no dia da posse de um padre responsável por uma paróquia, um dos ritos bonitos é que o bispo entrega a chave da igreja. Porteiro. Embora na presidência do sacramento da missa, o padre preside a celebração em persona Christi, na pessoa de Cristo. Mas preside em persona Christi, porque dá Cristo na palavra e dá Cristo na Eucaristia. Preside como cabeça de um corpo que é nutrido pelo próprio pastor, que é também ração, que é também pastagem, que é também água pura. Cristo é pastor, mas é também alimento do rebanho. Mas não esqueçamos que Cristo é também Cordeiro divino, obediente à voz absoluta do Senhor, o divino Pai eterno. Ele só é perfeito pastor porque é perfeito cordeiro na relação com o Pai. Perfeito escutador da voz, perfeito discernidor de quem é que ele fala. Entre os sons, os ruídos e os barulhos do mundo, você vai meditar esse capítulo 10 de João e vai ver que logo depois desse texto aqui, os fariseus querem apedrejar Jesus e acusam-no de blasfêmia, porque se diz filho de Deus, se diz Deus. É muito bacana o desenrolar dessa conversa. Pegue lá, aprofunde essa semana. Esta semana mesmo, alguém me perguntava a tragédia de uma pessoa nessa contingência que a gente está no caos da saúde, que morre sem assistência da igreja, não recebendo os divinos sacramentos, o viático, a última vez que recebe a comunhão antes da morte, ou o sacramento da unção. E a pessoa me falava com drama de consciência, como lidar com isso? Eu dizia para ela, nós somos porteiros, não somos o pastor. O pastor tem muitos modos para alcançar o rebanho. Inclusive o pastor é capaz de deixar as 99 no redil e ir atrás da única que se perdeu. Ele vai. Hoje é dia de você rezar por nós sacerdotes, presbíteros, melhor, dizendo, pedindo que Deus nos conceda a graça humilde, dócil, submissa de porteiros. Nos últimos tempos no Brasil, nós vimos grandes e graves crimes cometidos em prédios aqui no Brasil. Crimes violentos, de crianças jogadas pela janela, mulheres assassinadas, empurradas pela janela, mulheres e homens picados e cortados, colocados em saco e em mala e levado para o carro e fora. O primeiro a ser chamado para depor é o porteiro. O porteiro, coitado, que a própria família dele está lá, na maioria das vezes, num bairro lascado de periferia, sem nenhuma proteção. Ele agora vai responder pela segurança de uma torre de prédio de gente que tem um alto padrão de vida financeira, mas não tem Deus. De gente que se pica e se mata e se joga pelas janelas dos apartamentos. Hoje é dia mundial de oração para que o Senhor conceda a nós presbíteros mansidão, docilidade de porteiro. Queria com você aproveitar essa imagem do porteiro,
recorrendo a Pedro, que recebeu a chave da igreja. A segunda leitura de hoje. Pai, mãe, esposa e esposo, receba também esta palavra pedindo ao Senhor a graça de você ser o porteiro, a porteira da sua casa, do seu apartamento, da sua família. E não o dono, a dona, que decide qual cabrito, qual carneiro vai matar hoje para fazer churrasco. Que não decide qual cabrito, qual carneiro vai assar ou vai sacrificar porque está doente e jogar para os urubus. Peça também para você, pai, mãe, esposa e esposo, a graça de ser porteiro, guardião da sua casa e da sua família. A coisa mais assustadora é quando um pai e uma mãe perdem a capacidade de dirigir a voz, a palavra ao rebanho da sua casa e as ovelhas daquela casa não escutam, não seguem e às vezes nem conhecem a voz. Na segunda leitura da missa de hoje diz assim, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vai lá. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 20 até o 25. Diz assim, caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por terdes feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto foste chamados. Você foi chamado para quê? Para sofrer com paciência? Não. Você foi chamado a ser porteiro que faz o bem. Porteira do prédio que faz o bem. Porteiro, zelador da casa, guardião da casa que faz o bem. Para isso fostes chamados a fazer o bem. E faça o bem, ainda que para isso tenha que suportar com paciência e sofrer por ter feito o bem. Isso te torna agradável a Deus. Te torna agradável a Deus sofrer? Não. Sofrer mesmo que a causa do sofrimento é porque você fez o bem. Fazer o bem, o certo, não garante não sofrer. Eu vivo repetindo isto aqui. Fazer o bem, ser correto, ser honesto, não garante não sofrer. É mentira. Fazer o bem, mesmo que exija suportar com paciência o sofrimento. E o texto diz assim, também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Aqui está a lista para ser um bom porteiro da sua casa. Olha só. Não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, injuriado não retribuía as injúrias, atormentado não ameaçava. Homens violentos, escutemos isto, atormentado não ameaçava. Antes, quando atormentado, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Ô pai, ô mãe, ô esposa, coloque a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Coloque. Se quiser até dar uma pausa nesse áudio e ficar um tempo em silêncio, colocando a sua causa, aquilo que você sofre por ter feito bem, suporta com paciência o sofrimento que você enfrenta por ter feito bem. Põe sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Versículo 24 diz,
sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, profeta Isaías. Por suas feridas fostes curados. Olha que coisa linda. Escreva esse versículo 24 e 25 bem grande e ponha na geladeira, ponha na sala, ponha na porta da sua casa. Sobre a cruz, Jesus carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Versículo 25. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Ele é pastor e é guarda da sua vida. Quem está assombrado com a grave crise da epidemia, da pandemia planetária do coronavírus. É hora de recorrer a Ele. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Volte-se ao Senhor. Volte-se ao pastor e guarda da sua vida. E retomemos o Evangelho. João, capítulo 10, versículo 5. As ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É assustadora a quantidade de ovelha na Igreja Católica que vive escutando voz de estranhos. Tem uns doidos que escutam voz, até voz estranha. De noite, em casa, no quarto, na casa. Mas com o diacho perverso das mensagens da fake news, aquelas mensagens que não são assinadas. O que eu recebo de gente me mandando mensagem linda, impactante, do ponto de vista emocional. Aí você olha, quem é essa pessoa que fala e provoca tanta emoção e afeto? Você vai lá, vasculhar, dá um trabalho danado. Você descobre que é um pregador picareta, um ladrão, um assaltante, um estranho, querendo entrar na sua casa para atingir você para a igreja evangélica ou para o espiritismo. O espiritismo está numa linha de produção de material audiovisual de altíssimo nível. Fascinante o quanto o trem é impecável do ponto de vista emotivo, mas desonesto, porque não se apresentam. Não se apresentam, não se dão nome, não diz eu sou fulana, fulano de tal, do centro espírita, do espírito da Gerarda que baixou. Não tem honestidade, não tem coragem de mostrar a cara. Pastora e pastor picareta, pregador do cão, operário de Satanás que não se apresenta, entra como estranho, provoca emoção, para a ovelhinha começar a te caçar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, para virar seguidor seu, picareta do cão, manipulador, a desgraça virá sobre ti. E vocês, ovelhas, ponha tipo, aprenda a distinguir a voz do estranho, por uma voz de pastor, que não é picareta, que não é bandido, que não é ladrão, que não é assaltante. No versículo 12, fora do texto de hoje, Jesus fala também de mercenário e lobo. Desses é mais grave, daqui um pouco eu volto a isso. Porque esse também dentro da igreja nossa está cheinho. Que virou, essa semana eu recebi um áudio de uma senhora idosa, isolada dentro de casa, sozinha, chorando com lágrimas, dizendo para mim, Padre Antônio, o que eu faço?
Deixei de ver canal católico, porque toda hora tem um padre que não parece padre. Se veste de padre só para impactar a imagem da gente, mas o conteúdo não tem nada de padre. Vendendo tudo quanto é tipo de coisa o tempo inteiro. Quando não, expondo o próprio corpo num erotismo enorme. O que está tendo de padre, com apelo erótico nas calças apertadas, nos ternos, na veste, no clésima, na veste elegante de sacerdote, os cabelos tudo empetecado, que não é coisa de homem, não é coisa de varão, é de mercenário. Isso não é coisa de homem não, minha gente. Presta atenção no que vem. Versículo 6 diz assim: Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: agora você vai segurar-se. Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. De novo a imagem do porteiro que tem a chave, mas ele não é a porta. O porteiro tem a chave, mas não é a porta. Jesus disse aos fariseus certa feita: vós tendes as chaves da ciência divina, mas vós mesmos não entrais e impeçais que eu faça, que os outros o façam. Nós temos a chave, a porta é ele. E aqui tem uma coisa impressionante. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. A relação com Cristo não é a relação da fidelização do cartão de crédito. Tem uma liberdade, é salvo, entra, sai, encontra pastagem. Quando o texto sagrado diz que Jesus é a porta, e o próprio Jesus, dos seus lábios vem eu sou a porta, por 2 vezes ele diz, você pode ir ao sonho de Jacó no capítulo 28 do livro do Gênesis. Jacó tem aquele sonho tremendo, diante da porta de Deus e diz: que coisa tremenda, que pavor é esse, que coisa é esta? Depois Jacó diz: só pode ser a porta do meu Senhor. Salmo 78, versículo 23 diz assim: abriu as portas do céu para mim. Muito caro para a igreja, para a tradição bíblica do povo do Antigo Testamento. A própria cidade de Jerusalém é construída e cercada por 7 soleníssimas portas. A porta é um símbolo muito forte para nós. A porta do paraíso. Cristo se apresenta dizendo que ele é a porta. Quando ele diz que ele é a porta, significa que ele é um lugar. Cristo é um lugar. Você, quando recebe a sua comunhão espiritual, ou quando vem à Santa Missa presencial e comunga o corpo e sangue do Senhor, você experimenta que você está passando por um lugar. Essa imagem de Jesus crucificado aqui que nós temos ao lado do altar, com o lado dele traspassado, voltado para o altar, onde ele serve esta bebida de salvação, de santificação, o seu precioso sangue. Eu conheci um padre velhinho, que a gente era seminarista, e me impactava muito a forma com que ele entrava na procissão de entrada na missa. Todas as vezes que ele entrava e chegava diante do crucifixo, antes do altar como o que temos aqui hoje, lá no seminário em Tietê, no seminário Santa Teresinha, em Tietê, São Paulo, o padre parava, impactava e olhava para aquela ferida,
para aquela chaga do lado de Cristo e pronunciava uma oração que eu repito todo dia quando entro para celebrar. Olho para ela e repito, não ainda com a coragem que ele dizia, balbuciando como uma criança olhando para aquela ferida. Ele dizia uma frase de Santo Agostinho. E aí, um dia, na missa, nós criamos coragem e perguntamos a ele. Padre Vilela é o fundador da Vila São Cotolengo. Padre Vilela, o que o senhor diz? Ele disse, eu digo obrigado, porque daqui eu nasci. Então, o lado traspassado de Cristo é um lugar. Cristo é um lugar pelo qual você passa. Daqui eu nasci, como membro da igreja, a esposa de Cristo, a primeira esposa tirada de Adão, tirada da costela, a esposa única de Cristo, a igreja tirada do seu lado traspassado, de onde derramou água e sangue. Cristo se apresenta como um lugar, um ambiente, divisor das realidades internas e externas. Por ele você passa e entra na esfera de uma realidade infinita que te projeta ao céu e ao eterno. Daqui eu nasci, eu sou a porta, diz Jesus. E você diz, por aqui eu alcanço a grandiosíssima graça da minha salvação. Jesus diz no versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Esta é, por excelência, a finalidade dessa porta, salvar-nos. Salvar-nos. Mais do que proteger-nos do coronavírus é salvar-nos. A graça de ser protegido do coronavírus, mas ainda que venhamos morrer, também eu, depois de mortos, salvos por esta porta que é Cristo. E o versículo 10 diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Irmã, irmão, permitam-me te ajudar a rezar um pouco acerca desta imagem violenta do ladrão, do assaltante, dos estranhos, do mercenário e do lobo que estão no versículo 12. Você pode conferir lá. Começo por esses dois últimos. O contraste entre o bom pastor, a oposição gritante entre o bom pastor e o ladrão, o assaltante, o estranho, o mercenário e o lobo. O mercenário é um barulhento do comércio. Lembra os fariseus, donos das lojas, de tudo quanto é tipo nos mercados de Jerusalém. O mercenário, o mecenas, o dono de uma loja de especiarias, de coisas importadas, de tecidos do Oriente. O mercenário barulhento, que quer vender o seu produto a todo custo. Às vezes nós padres nos confundimos com mercenários, porque nós achamos que prender as pessoas à igreja e prender as pessoas a Cristo é prendê-las a nós. Aí nós fazemos um barulho danado, inclusive nas redes sociais. Nós precisamos nutrir as redes sociais com a nossa imagem, e o tempo inteiro a gente precisa estar lá, e uma imagem nova, e uma imagem nova, e uma imagem nova. Nossa! Nos tornamos mercenários, vendendo, inclusive, no desabafo daquela senhora que eu falei agora há pouco, vendendo a imagem do nosso corpo para seduzir. O mercenário transforma a pregação do evangelho em estratégia, em barulho midiático, em marketing. O mercenário pensa no lucro e nas contas da igreja, da paróquia e da diocese. O mercenário olha para as ovelhas e delas não imagina outra coisa senão a lã, o leite, a carne e o couro.
o mercenário olha para o rebanho e aos olhos dele, nós padres conseguimos transformar as ovelhas em lucro. E o mais grave, a gente não quer mais nem a lã e o leite do rebanho. A gente quer transformar as ovelhas em meros consumidores das bugigangas que vendemos nas igrejas. E agora nos canais católicos e nas redes sociais nem se fala. Tudo tem um padre, uma freira, um trem importante vendendo um bagulho. Compra essa vela, essa medalha, essa imagem de santo, essa estátua, essa Bíblia não sei de que, dedicada não sei por quem. Compra isso, compra aquilo. Nós reduzimos as ovelhas a meros consumidores do marketing religioso. Mercenários e não presbíteros. Padres e bispos com características de mercenários. Nos ocupamos unicamente com a experiência da garantia de que esse rebanho nos dará lucro e não alcançará a salvação em Cristo, ainda que esse rebanho, pobre rebanho, ferido, machucado pelas pancadas da vida, pelas traições e assaltos e roubos, pobre rebanho ferido e machucado de todo tipo, que pode vir para a igreja e nunca ter dinheiro nenhum para dar à igreja, e nem por isso deixará de receber do bom pastor a porta, a salvação. Aleluia. Amém. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, o assaltante, o estranho são silenciosos, são estrategistas. Eles partem do comportamento das ovelhas, da fragilidade do rebanho. Não tem vínculo, é estranho. Nós, padres e bispos, podemos ter comportamentos de ladrão, assaltante, estranhos, silenciosos, estratégicos. Parecemos piedosos e santos, mas queremos é vender produtos, é roubar. Querem dominar em proveito, queremos muitas vezes dominar em proveito próprio. Como os fariseus e mestres da lei que transformaram o templo de Jerusalém num comércio, também convencidos de que precisamos de uma religião e uma igreja de resultado, manipulamos o rebanho em proveito próprio, arrancamos pedaços do rebanho. Nenhum esforço em cuidar do rebanho, mas apenas em arrancar-lhe lã, arrancar-lhe pedaços de carne e fatias de lucro. Padres, bispos, espertos como o lobo, tem a paciência do lobo, espera como o lobo, espera até chegar só a sua hora, só querem o seu pedaço. Não se interessa pelo resto nem pelo cuidado. Entra, arranca uma ovelha de preferência mais frágil, a menor ou adoecida, aquela que capenga caminhando atrás de todos, vem, pega-lhe, arrasta, arranca um pedaço de carne, vai para a loca, come e o resto é carniça. Hoje é Dia Mundial de Oração pelas vocações presbiterais e religiosas. Dia Mundial de rezar para que nós padres, bispos, pregadores, religiosas, religiosos, mas também pais e mães, saibamos e deixemos Jesus ser a porta e dar a vida abundante que só Ele pode dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não é a do shopping, não é a da 44, não é da feira hippie,
com cada um na banca tentando sobreviver e gritando. Essa abundância não é a abundância de nossas contas paroquiais subindo e nosso dízimo e oferta só crescendo para atrair os olhares e todo mundo aplaudir dizendo: esse padre é gestor, esse padre é eficiente, esse padre é diferenciado, esse sabe. Chegou, era tudo decadente, mas chegou, deu conta de provar que o trem funciona. E na maioria das vezes, quando falamos que o trem funciona, não funciona porque a salvação chegou, funciona porque as obras materiais chegaram. Tudo coisa material. Construção, reforma, multidão, massa de manobra, gritando para lá e para cá, e a massa reagindo para lá e para cá, enfiando a mão no bolso. E dizendo: esse padre é empreendedor. Ele deveria ter um programa no YouTube, deveria ser um influencer. Você que tem uma visão errada e pobre do que é ser padre, pastor, porteiro, para que Cristo seja o pastor e a porta. Escute esta. Falando do bom pastor, no Salmo 23. Diz assim, a penúltima estrofe do Salmo: preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça e meu cálice transborda. Eu congelei essa semana pensando, entre a mesa e o cálice é preciso ter o óleo da unção. Senão vira comida e bebida humana, lanche e farra mundana e daqui. Mesa, óleo e cálice. Não gaste a sua vida só com mesa e cálice. Alcance a graça da unção do Espírito Santo que o apóstolo Pedro, inflamado, prega na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 14 a 30 a 41. Desculpe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Agora vem o versículo 36. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Esse é o centro da mensagem. Deus constituiu Senhor e Cristo, Kyrios, ungido, esse Jesus que vós crucificastes. Ao ouvir a pregação inflamada de Pedro, olhe o que uma pregação provoca. Quando ouviram isto, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Uma pregação deveria provocar imediatamente uma reação no coração dos ouvintes, coração aflito ao ouvir a pregação. Domingo passado, ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho. Hoje diz, quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito. A pregação tem que pôr aflito um coração adormecido, morno, petrificado, anestesiado pelo pecado, pela indiferença, pela absoluta indiferença, ainda que não tenha grandes pecados, mas tem uma indiferença com tudo, com as realidades sagradas. Disseram então: irmãos, o que devemos fazer? A pregação tem que provocar uma igreja em reação. Que devemos fazer? Pedro, na mesma linha de coerência do início dos 4 evangelhos, quando Jesus começa a pregar, Pedro responde: convertei-vos. A primeira reação imediata de quem ouve a pregação, fica aflito e quer mudança. Convertei-vos, metanoia, mude a mentalidade para mudar a meta.
Não fique com essa meta medíocre e com essa mentalidade alimentada por fake news, alimentada por mensagem idiota de WhatsApp, de picareta, ladrão, assaltante, mercenário, lobo, seja da nossa igreja, seja evangélico ou seja espírita. Reage! Continua. Convertei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Conversão, perdão. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Conversão, perdão e Espírito Santo. Desculpe, conversão, batismo, perdão e Espírito Santo. 4 colunas. Pois, agora entra você, pai, mãe, esposa e esposo. Versículo 39. Eu fiquei muito tocado e com o coração aflito com essa fala do apóstolo Pedro. Pois a promessa é para vós e vossos filhos. Me dá uma tristeza tão grande quando eu celebro algumas missas nas paróquias por onde eu passei aqui, em que eu vejo mães e pais idosos que vêm sozinho e volta sozinho, alguns até doentes. A gente vê que está assim, passando mal na igreja, olha para um lado, olha para outro, sai lá fora, olha para um lado, olha para outro, sozinhos. Não foram catequizados e não tiveram a capacidade, não foram qualificados e capacitados para receber o Espírito Santo, serem participantes da promessa, com a convicção de que a promessa é para vós e vossos filhos. Sobraram um resto de praticantes de uma religião, de ritos, sem promessa, sem participação da sua própria vida e da vida dos seus filhos. A promessa é para vós e vossos filhos. Escreve também essa frase. Pai e mãe, escreva essa frase. A promessa é para nós e para nossos filhos. Não posso descuidar dos meus filhos. Eu tenho que alcançar-lhes para a salvação. Eu tenho que alcançar-lhes para a conversão, o batismo, o perdão e a vida no Espírito. Eu tenho que alcançar meus filhos para a conversão, o batismo, o perdão e a vida no Espírito. Ai, irmã, irmão, domingo do Bom Pastor, feliz Páscoa para você. Você pode pegar esse texto e correr o seu olhar, fazer a lista como eu fiz. Quais são as características do bom pastor? Ele conhece as ovelhas, chama cada uma pelo nome, conduz para fora. Tem várias características do pastor. Dá a vida, carrega elas nos ombros. Retome as características do pastor. Retome as características das ovelhas. Olha que coisa, as ovelhas me seguem, conhecem a sua voz, não seguem o estranho, fogem dele, não conhecem a voz do estranho. As ovelhas não escutam um assaltante, um ladrão. Faça a lista das características da ovelha, as características do bom pastor, as características do ladrão, do assaltante, do estranho, do mercenário e do lobo. Faça. É um tipo de exercício importante para cimentar na mente nova, construída na metanoia, na conversão, a nova compreensão. Mas eu queria te propor: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Que você dirija a Jesus um longo tempo de sua oração, dizendo a Ele que você aceita e reconhece a Ele como a porta para a sua salvação. Como a única porta que te dará a verdadeira liberdade para entrar e sair. As outras portas, você entra, mas você tem que ser fidelizado. Tem porta que você tem que ser fidelizado até no dízimo. Se você ficar um mês sem pagar,
as coisas começam a piorar, irmão, e é porque você não pagou o dízimo. Essa não é a porta de Jesus, não. A porta de Jesus, você entra e sai e encontra passagem. É a porta da liberdade, não é a da fidelização do comércio, do cartão de crédito, do marketing. É a porta da liberdade. Fale com esse pastor, com essa porta, e peça dele que nós, padres, bispos, sejamos porteiros zelosos. Que o Senhor nos salve e nos liberte de todas as características que desenvolvemos em nós. E olha que eu fiz essa semana uma dolorosa lista do que em mim é característica de ladrão, assaltante, estranho, mercenário e lobo. E eu tenho que pedir ao Senhor que liberte-me destas características e dê-me as características de um porteiro e seja instrumento para ajudar as pessoas a encontrarem o pastor, que é Jesus, a porta que é Jesus, a salvação que só vem de Jesus, a liberdade que só encontramos em Jesus, e a fartura de pastagem e água pura que só encontramos em Jesus. Canta esse salmo naquela versão antiga: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Pelos prados e campinas. Depois vocês acham uma gravação boa desse salmo, dessa melodia antiga: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. A equipe dos técnicos aqui vão zelar e você vai rezar meditando esse salmo e pedindo ao Senhor para te libertar daquilo que tem feito também você de uma ovelha sem vergonha, que vive dando ouvido a ladrão, assaltante, mercenário, lobo. Cuidado, cuidado. Peça do Senhor um ouvido educado de ovelha convertida e não de ovelha também aproveitadora. Amém. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
e me faz ser feliz e transforma a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tendo rezado e meditado esse salmo tão bonito, tendo feito a sua profissão de fé, confessado também a sua fé, nós encerramos esta meditação invocando sobre você a bênção pascal. O Senhor esteja convosco. Que Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, vai render a semana, feliz semana, permaneça em paz e que a paz do Senhor sempre vos acompanhe, graças a Deus.